Chegando na Rádio Gazeta, hoje o tema é pais e filhos. O pai, a mãe, o vovô, porque hoje muito vovô e vovó criam os filhos, que os pais têm o filho e não criam, não têm. Porque a gente está vivendo hoje, sabe, João, uma questão da psicologia também que chama pais e mães narcisistas. Pais e mães que tiveram aquele filho, mas não querem saber do filho. E aí? É o que mais tem. Olha aquele menino que foi abandonado, que da Bahia, aquela confusão que teve há pouco tempo, que era até pro abuso do pai e do avô, uma maior confusão. Então, isso é que está acontecendo na família de todo mundo, não está acontecendo só na sua, amigo ouvinte, da Rádio AM, da Gazeta, não. Está acontecendo na minha casa, na sua casa, Jô, na casa de todo mundo. Muito mais perto do que a gente imagina, né? E o problema, ele está batendo o tempo todo. E quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem que fazer, a dica mais simples, respira. Ah, mas eu já respiro. Não. Ansiedade é quando você não sabe respirar. Esses problemas, né? Fingem que não vem, né? Tem muitos pais que fingem que não quer saber de problema, faz vista grossa. Mas por que isso? Bom, eu não sei porque muitos pais fazem isso, mas vamos conversar com a doutora Cássia Rodrigues, ela que é psicanalista, também psicóloga, que está sempre nos ajudando aqui no nosso show de saúde e trazendo essas falas, esses aconselhamentos, esses ensinamentos e dando uns toques também pra gente no dia a dia, coisas importantes do dia a dia, principalmente nessa relação de pais e filhos, dessa dificuldade da gente conversar com os nossos filhos. Doutora Cássia Rodrigues, bom dia, minha linda. Bom dia, amigo ouvinte. Que bom estar aqui novamente. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Estamos juntos nessa correria, nessa turbulência nossa do dia a dia. E assim também são os pais, né, doutora? Os pais também, a mãe, eu estou exemplificando aqui a Keline, que é mãe e pai ao mesmo tempo, que é separada, né? O Fabrício também, que tem seus agregados lá também, eu tenho filho maior e tenho filho pequeno, são várias diferenças de educação. E essa dificuldade da gente conversar com os nossos filhos e filhos que têm fases diferentes, né? A gente tem que estar preparado para cada uma fase dessa. É muito difícil realmente dialogar com os nossos filhos, doutora? Jô, interessantíssimo que você falou da família moderna. Sim. São os pais que estão no segundo casamento ou no terceiro e estão trazendo os filhos do primeiro, do segundo casamento. Ou igual você que você falou, que são etapas diferentes. Um está na criança, outro já está na adolescência. Um de 10, outro de 23. Então, é uma criança e um jovem, Isso. né? Porque por mais que as pessoas não aceitem, a juventude acaba com 25 anos. Que hoje ninguém está maduro ainda com 25 anos. Sim. Quiçá com 40, né? Às vezes nem com 40 Nem as com pessoas... 40. Tem muitos aí, eu conheço. São os adultocentes, né? Por isso que até 25... Adultocentes. A gente podia falar um dia sobre isso, né? É bonita essa palavra. São adultos... Anota aí, Keline, adultocentes, né? Mas a psicologia gosta de dar nome às coisas, né? Como tudo na vida, são adultos com comportamento de adolescente. Sim. Quantos homens de 60 anos, 70, que se comportam com mais imaturidade? Muitas dos nossos ouvintes falam, aqui em casa tem, doutora. Tem muita gente que deve estar falando. Às vezes o pai é o adultocente ou meu a pai mãe. parece um menino, não cresceu até hoje. Mas isso é comportamento de adultocente. São pessoas que querem reter aquela juventude. Ô, Jô, a gente pode gastar uma pauta com isso. Mulheres e homens que estão retendo o rosto, estão ficando desfigurados. O que seria reter o rosto, doutora? Com muita plástica, com muito botox, com muito... ok. Retendo aquela juventude que não vai ter mais. Acabou. Sim. Ficou velho, ficou. Não aceita a idade biológica e querem, com o passar do tempo, ainda ter um rosto, ter uma pele como se fosse jovem, né? Isso é impossível, né, Não Jô? tem como, né? Você pode até ficar uma pessoa... O tempo passa para todos. Todo né, mundo. Igual diz Luísa Brunet, se você não quer envelhecer, você tem que morrer. A Marilyn Monroe se eternizou jovem. Envelhecer. Todos. Eu, pelo menos, eu quero morrer de velhice. Igual o Niemeyer com 104 anos. Eu acho que isso aí é o máximo e lúcido. E voltando ao que você me perguntou, na verdade, Jô, estresse é uma palavra que não é estar agitado. Estresse é exatamente o que a gente estava conversando em off. A vida, todo o tempo, passa por situações que deixam você meio... Como vou fazer? E a família é o que mais tem isso. Mais tem estresse, mais tem exaustão, mais tem esgotamento. E como que você vai lidar para criar aqueles seres humanos que estão olhando para você e estão vendo as situações? Hoje eu estava saindo de casa, Jô, fechei a porta da casa. E meu filho foi dar uma volta com o cachorro. Meu filho é advogado.
Eu tive que voltar para abrir, porque só tá nós dois em casa, que eu não tenho empregada. Olha o estresse que foi. Ou seja, e eu sou aquela que eu... A correria já estava um pouco atrasada. Não, eu tava na hora. Eu ia chegar... Não, então, mas tudo faz com que você acaba perdendo tempo. E aí eu tive que voltar, porque ele falou, mãe, eu tenho audiência. Eu falei, nossa, lá é 8 horas. Aí eu sacrifiquei a mim, porque ele é advogado, a audiência não... Eu perderia aqui se eu chegasse tarde. E aí, como eu chego? Eu tenho que chegar brigando com todo mundo, ou tenho que chegar entendendo que eu cheguei atrasada e eu atendi a expectativa dele. A boa mãe é a mãe que consegue pensar nela, mas também pensar no filho. O bom pai é aquele que consegue pensar nele, mas consegue pensar no filho. Se esse exemplo que eu dei, eu não voltasse, pensasse só em mim, olha o abismo que ia criar entre nós dois. Ele errou porque ele saiu, não levou a chave dele e deixou aberta contando que eu não ia sair. Mas o problema precisava ser resolvido. E aí o mais adulto, o mais maduro, ele abaixa emocionalmente e fala, depende de mim. Sabe? É todo o tempo. Esse exemplo que eu dei serve para tudo na vida da gente. Verdade, Só que hoje, Jô, a gente não está querendo viver essa renúncia. Eu hoje não tive que renunciar, voltar. Eu ando devagar, Jô. Eu sou aquela pessoa que eu ando devagar, que eu sou muito tranquila para dividir. Eu tive que andar a 110 para acelerar, para chegar aqui. Ainda cheguei 8h05. E o que é isso? O nome disso? O nome disso é vida. Todo tempo nós somos colocados em situações que a gente não sabe o que fazer. Verdade. Todo tempo a gente tem um chefe, um gestor que dá uma tarefa pra gente que não estava ali naquela questão. Aí a gente chega em casa estressado com o filho, porque a gente desloca, né? A gente recebe a condição limitadora de alguém que está em cima da gente e a gente passa aquela limitação para alguém que está embaixo. E isso é característica dos imaturos, sabe, Jô? Os imaturos, ele encontra justificativa para tudo. Maduro é... E nós temos que ser maduros dentro de casa, temos que ser maduros no trânsito. Você já reparou como o trânsito, as pessoas estão extremamente agressivas? Bastante. Porque o carro não é uma arma. Total. Então você chega em casa com aquela descarga de raiva que você não administrou, que você deveria administrar, porque afinal de contas nós não somos adultocentes, nós somos adultos. Com tantos problemas no trabalho, com tantos problemas no dia a dia, com tantos problemas no trânsito, vamos ao supermercado, vamos a uma farmácia, vamos à recepção de um consultório médico. Uma doença que às vezes chega, né, Ju? Nos afazeres do dia a dia acontecem N situações que nos deixam estressados, que nos deixam mal, que nos deixam aborrecidos, e a gente chega em casa para lidar com as dificuldades de relacionamento com os filhos ainda. Falando para os nossos pais, o nosso público da Gazeta tem muitos pais, muitas mães, vovô, vovó, titio, muitos responsáveis que estão nos ouvindo agora. Como lidar com essa fase dos filhos, esse diálogo com os filhos que não estamos conseguindo? Por que os jovens não conseguem mais conversar com seus pais? Como que o pai hoje, nesse mundo moderno que nós estamos, ele consegue se atualizar para conseguir conversar com seu filho? Como fazer isso? Jô, você trabalha com a palavra. Sim. A família trabalha com a palavra. E as pessoas elas precisam entender que é através da palavra. Se você chega num local e você, na sua casa, você vê que está um caos, que tal você acalmar a sua alma, que é a coisa mais difícil. As pessoas, elas deslocam para outra raiva delas. Isso é o imaturo, sabe, Jô? As pessoas deslocam para outra raiva delas. Sempre, Jô. Porque é difícil falar. Vocês prestaram atenção no que a doutora falou, gente? As pessoas deslocam para outra raiva delas. Ou seja, eu sempre culpo o outro pelo meu problema. Por tudo, né? Jô. Eu jogo para cima do outro a minha raiva. Sempre, né? Jô. O outro é sempre o culpado, né? Sempre. Assumir. Olha o que eu fiz hoje. Eu estou falando no ar que eu cheguei atrasada. Sim. Isso mostra que eu tenho maturidade. Mas eu poderia dizer que foi o pneu do carro que furou, que tinha um carro na minha frente. Sim. Isso mostra imaturidade. Quando você tem a capacidade de assumir quem é você. O pai, a mãe, o vovô, porque hoje muito vovô e vovó criam os filhos, que os pais têm o filho e não criam, não têm. Porque a gente está vivendo hoje, sabe, João, uma questão da psicologia também que chama pais e mães narcisistas. Pais e mães que tiveram aquele filho, mas não querem saber do filho. E aí? É o que mais tem. Olha aquele menino que foi abandonado, que da Bahia, aquela confusão que teve há pouco tempo, que era até pro abuso do pai e do avô, uma maior confusão. Então, isso é que está acontecendo na família de todo mundo, não está acontecendo só na sua, amigo ouvinte, da Rádio
rádio AM da Gazeta, não. Está acontecendo na minha casa, na sua casa, Jô, na casa de todo mundo. Muito mais perto do que a gente imagina, né? E o problema, ele está batendo o tempo todo. E quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem que fazer, a dica mais simples, respira. Ah, mas eu já respiro. Não. Ansiedade é quando você não sabe respirar. Porque quando você respira, você oxigena seu cérebro. Oxigenando seu cérebro, você não tem raiva. E oxigenando seu cérebro, você aprende a administrar o problema. Papai e mamãe, quando tem problema dentro de casa, problema com o filho que não sabe lidar, não descarrega nele. A frustração dele não está dando certo. Porque até 25 anos, muitas pessoas não vão dar certo. Para a gente encerrar, doutora, como construir uma relação de confiança? Eu acho que com a sinceridade, né, Jô? Sempre. Com sinceridade, com desculpa, me perdoe. São palavras tão simples e às vezes a gente não pratica dentro de casa. O pai e a mãe, que quando erra, pede desculpa aos filhos, os filhos respeitam ele. É o exemplo? Exatamente. Né? Não é faz o que eu falo e eu digo que eu não estou no telefone. Faça. Ser maduro não é mole não, Jô. É difícil, né? Ser maduro é muito difícil. O filho vai estar o tempo todo olhando para você e falar, você? Na rua é você daquele jeito, dentro de casa você é desse jeito. Isso comigo, nós somos o espelho. Mas total, e ela está totalmente nós somos certa. O espelho. Então não adianta você mandar, você exigir, se você não dá o exemplo. E ela que é pai, você falou que ela é pai, mas hoje eu fui pai, eu sou pai, né? Hoje é a figura do novo casamento. O que a gente pode fazer? Às vezes os casamentos não dão certo, mas aí você vai fazer o quê? Ah, aquele cachorro daquele marido? Não. O pai não quer assumir, assuma você. Alguém tem que ser maduro. Eu disse isso ontem para uma amiga. Ó, que bonito, Jô. Assuma Empiricamente a gente sabe tudo, né, Jô? Eu acabei Mas dá mais trabalho, tá, Jô? Dá muito trabalho. Porque, de uma forma ou outra, quem escolheu aquele pai foi você, mãe. Então, se o cara lá não quer assumir seu filho, ou se o pai tá com o filho e a mãe que não quer assumir, nós temos muitas mães também que não estão assumindo os filhos. É verdade. Você seja maduro. Alguém tem que ser maduro. Quem não pode ser maduro é até 25 anos que está no processo de maturidade. O filho que não pode sofrer as consequências dos erros dos pais. Porque hoje nós estamos vendo, Jô, nunca nós tivemos tantos jovens imaturos, porque os pais conseguem ser mais imaturos do que os pais, do que os filhos. Porque os pais estão querendo falar, faça isso, mas ele é todo biruta, sabe? Não dá. Pai biruta, filho biruta. Assim, é simples assim. E eu sempre costumo dizer, quando traz o filho para fazer terapia comigo ou análise comigo, muitas vezes dá vontade de falar, deixa o seu filho em casa, o problema está em você. Mas se a gente falar isso, não vai nem pai nem filho, né? Filho com problema... Os pais não vão aceitar jamais. Não, jamais. Mas estão ouvindo aqui, pelo menos estão entendendo. Não, claro. Sabe? Estamos aqui para isso, para alertar os nossos Porque pais. na terapia não dá para dispensar o filho. Só que dá vontade de dispensar o filho e falar, vem você, pai e mãe. Ele fala, não, eu não tenho problema. Quando a gente fala que não tem problema, a gente já tem um problema da arrogância. Todos nós temos problemas, Jô. Pais, sejam mais adultos. Exatamente, Jô. Simples assim. É um alerta simples. Adulto cala, adulto não é reativo, adulto não briga. É difícil ser adulto, tá, Jô? Que não é fácil, não. Vamos falar muito sobre isso no nosso programa, principalmente desse adultocentes. Você gostou, né? Gostei. Doutora Cássia, é sempre um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Sempre nos comenta. Como é que eu falo com a doutora Cássia? Eu tô lá no canal de YouTube, tá, Jô? É Dicas com Cássia Rodrigues, no canal de Dicas YouTube. com Cássia Rodrigues, lá no YouTube, gente. E lá, se você quiser, vai lá na informação do canal de YouTube, tem todos os meus contatos, todas as páginas. Tem os vídeos também que a senhora grava aqui conosco e também os outros vídeos. À tarde já vai estar lá, que as meninas já vão postar lá no YouTube. Gente, Cássia com 2 S e C de casa, né? Isso. C-A-S-S-I-A Rodrigues. Procura lá que vocês vão encontrar a doutora Cássia, ver os vídeos e aprender um pouquinho mais com a doutora Cássia. E é sempre um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Jô. Preparada para a Copa? Menino, não tô nem sentindo. Ainda não? Eu tô mais preocupada com o STF. Eu sei como é que é isso. É sempre um prazer recebê-la. Obrigada, Bom dia, obrigada pela mesmo. gentileza de sempre. Beijo no coração, amigo ouvinte. Um beijo grande. A nossa querida amiga Cássia Rodrigues.